Olá pessoal, hoje eu vou estar lendo mais uma parte da história da Júlia para vocês. Então desde já agradeço todo mundo que está acompanhando a história até o momento, né, como sempre. E peço vocês para curtirem o vídeo se gostarem, se inscreverem no canal que não é inscrito ainda, ativar o sininho para não perder nada e também seguir nós no Instagram também, que vai estar o link na descrição desse vídeo. E bora lá para a história, né? Os estudos e a origem planetária. Iniciei os estudos no curso moderado e conforme ia estudando, aprendia muito a cada dia. Além disso, todos os meus colegas eram gentis e queriam muito aprender. Logo lembrei da escola na minha infância e notei diferença abismal nesse comportamento. No curso moderado, aprendi várias coisas novas e importantes. Inclusive, aos poucos fui entendendo a conversa do conselheiro com Leonardo, da qual testemunhei. Primeiramente, aprendi sobre as dimensões em si, o qual sempre quis tanto entender. Essas dimensões espirituais estão ligadas à evolução pessoal de cada espírito. No caso, as dimensões são infinitas, assim como a evolução. Por mais que em certo ponto ou dimensão não é mais necessário se ancorar em um corpo físico, pois a cada dimensão acima mais próximo se é de Deus, ou simplesmente do todo. Isso parecia um pouco complexo de início, mas conforme fui estudando, tudo foi ficando cada vez mais claro para mim, pois tudo isso está relacionado à vibração espiritual. Quanto mais vibrarmos amor, gratidão e perdão, isto é, sentir cada vez mais intensamente estes certos sentimentos e outros sentimentos positivos, o que para isto é necessário se livrar de amarras passadas e dos paradigmas impostos pela sociedade sobre você, maior o grau de evolução ou dimensão espiritual. Entretanto, quanto mais vibrarmos ou sentirmos intensamente ódio, medo, insegurança, além de outros sentimentos negativos, mais próximos do âmbito material ficamos, diminuindo cada vez mais o processo evolutivo e ficando cada vez mais limitados ao lado físico do mundo. No caso, a Terra está vibrando em terceira dimensão, mas como planetas também são espíritos, apenas possuem informações diferentes. A Terra, ou chamada espiritualmente de Gaia, também terá de evoluir, e quando esse momento chegar, aqueles que não condizerem com a vibração expandida da Terra serão deportados para outro planeta, envolvendo desencarne, do qual condiz com sua atual vibração espiritual. Além disso, para que isso ocorra, quando o planeta evolui, o corpo físico de seus habitantes será alterado aos poucos, pois também é de condizer com a tal vibração, fazendo com que sofra principalmente alterações na alimentação em si, que por estar cada vez menos ligado ao seu corpo animal, terá de ser cada vez o mais natural possível. Aqui uma explicação sobre os paradigmas. No caso, são condicionamentos sociais, ou seja, atos normalizados pelas sociedades e vistos como atitudes corretas, prendendo vários nesta forma de pensamento, mesmo que talvez não concordem ou que gera muitos desafios durante a vida, no caso desta sociedade em si que normaliza várias atitudes bárbaras, infelizmente. Aí uma explicação sobre dimensão espiritual, também pode ser chamada de grandeza espiritual, se referindo geralmente ao grau de evolução do planeta de origem de cada espírito encarnado, mas pode ser usado para substituir este termo da mesma forma, pois não há diferenças específicas. Em breve explicarei sobre a origem planetária em si. Aqui uma explicação sobre as informações. No caso, a Terra, como foi explicado, possui informações diferentes, né? Cada espírito possui uma informação diferente, então vou explicar aqui certinho. No caso, a Júlia que explica, né? Mas tá bom. Por incrível que pareça, tudo que se forma materialmente também é uma forma de espírito. Porém, se usarmos uma rocha como exemplo, ela também é um espírito. Porém, não possui consciência ainda. Isso se liga ao nosso ciclo evolutivo também, pois, por exemplo, podemos ter sido formigas um dia, as quais desencarnam e desencarnam até evoluírem a um animal cada vez mais conscientemente evoluído. E como um ser humano também é uma espécie de animal, eles podem evoluir até se tornarem humanos também. Assim como uma pequena planta pode se tornar uma árvore enorme algum dia. Quanto mais conscientemente evoluído, no caso dos animais, menos se fica ligado ao instinto de sobrevivência se assim desejar. Pois infelizmente a maior parte das pessoas, seja inconsciente ou conscientemente, acabam se tornando presas ao seu instinto, que no caso é mais chamado de, entre aspas, ego hoje em dia. Por ser nossa parte que reflete o lado animal que apenas se importa com sua própria sobrevivência e, ao contrário do que muitos pensam, não é uma entidade, mas sim parte de nós.
a qual devemos controlar para dar mais voz para a nossa centelha divina e superar mais facilmente vários desafios da vida cotidiana. Aí, voltando para a história, né? Também estudei sobre os níveis de consciência e sua ligação com as dimensões espirituais. Nesse caso, após a segunda dimensão evolutiva, se tem consciência de fato, onde ainda é muito limitada. Porém, conforme essa consciência espiritual vai se expandindo e mais ligado o espírito fica com sua centelha divina, maior sua dimensão espiritual, pois está profundamente conectado a este fator. Portanto, ainda existe a primeira dimensão, que é mais referida como grandeza espiritual ou dimensional, onde ainda não existe consciência, assim como o exemplo que dei sobre a rocha, e evoluem conforme o tempo até possuírem consciência. Assim, o processo de formação de consciência pode demorar milênios e milênios de anos para mais, e a evolução em si dessa consciência, além disso, é infinita, pois a tal dimensão espiritual apenas se dá na primeira dimensão, porém não possui limites, o que reforça mais ainda que literalmente nada é, entre aspas, perfeito, como dizem, tendo em vista que qualquer espírito terá de evoluir por toda a eternidade. Levando tudo isso em consideração, reforça mais ainda a realidade de que a vida, para todo espírito, requer trabalho espiritual, sempre ressaltando essa ideia distorcida de descanso eterno ou algo assim. O que devemos buscar é justamente o oposto, saber usar seu corpo físico da forma correta, condizente com seu próprio planejamento espiritual para a encarnação específica. Ao se alinhar com o seu propósito e aceitar realmente como a realidade funciona, tudo acaba sendo até muito mais prazeroso do que a maioria imagina, pois dessa forma não existe mais aquela reclamação constante da vida ou do trabalho, seja físico ou espiritual, tornando tudo 100 vezes mais simples do que parecia antes. Porém, o motivo de muitos ignorarem esse caminho é justamente dando mais ouvidos ao seu lado instintivo e superprotetor, chamado ego, que os fazem pensarem que tudo isto requer muito esforço apenas para dizerem a si mesmas que não são fortes o suficiente para fazer algo ou simplesmente que não possuem energia o suficiente, apenas para se entregarem ao controle desse lado instintivo. Em relação aos espíritos que não necessitam mais do corpo físico para permanecer evoluindo, eles chegaram a esse grau de evolução por darem cada vez mais ouvidos à sua centelha divina e realizarem seus planejamentos enquanto encarnem, usando este lado instintivo da forma correta ao seu favor para realizar os tais planejamentos em si. Porém, para ajudar os encarnados, não é necessário totalmente a esses seres se reencarnarem, mas também podem reencarnar em casos específicos se desejarem, assim como fez Jesus, por exemplo. Para chegar a este ponto de evolução em que não necessite totalmente de corpo físico, é necessário chegar ao menos ao 10º grau de dimensão evolutiva. Antes disso, é necessário um corpo físico para se manter presente em cada planeta e realizar seu trabalho planejado para tal encarnação. Assim, um dia todos chegaremos a esse nível. Mas, logicamente, é algo que requer várias e várias encarnações e pode ser mais rápido para alguns, porém muito mais lento para outros. No fim, sempre devemos ter em mente que o Criador é perfeitamente paciente e respeita o processo evolutivo de cada ser, independentemente de suas escolhas, pois todos possuem seu livre-arbítrio para tornar suas decisões e pensar ou agir da forma que quiser. Também devemos ter em mente que quanto maior o grau evolutivo do espírito em questão, maior sua responsabilidade, que está sempre relacionada com o auxílio espiritual de outros espíritos em sua evolução, mas esse processo sempre dependerá da escolha e livre-arbítrio de cada um, pois há espíritos da luz que ajudam em seu caminho de forma importante, mesmo que às vezes não note, mas a escolha de continuar seguindo este caminho guiado por eles e pelo seu próprio superior, o verdadeiro, vem sempre do espírito que ainda está caminhando nessa jornada. Na escola também reforçam muito o significado verdadeiro de amor, não amor romantizado pela sociedade. O princípio do perdão, gratidão e educação e disciplina, pois o amor está ligado aos sentimentos puros de nossa alma, e obviamente a diferença entre amor e paixão, como eu já citei durante minha história encarnada. O amor está relacionado em manter o respeito à caminhada dos outros e não superproteger alguém, sempre respeitando seu livre-arbítrio. Por exemplo, quando fazemos de tudo para ajudar, entre aspas, alguém sempre em diversas situações, ou simplesmente fazer tudo por ela para resolver seus desafios pessoais,
essa pessoa em específico se sentirá cada vez mais fraca e dependente, acreditando que sempre precisa de ajuda ou que alguém faça algo por ela, o que gera sentimentos negativos para ela, além de carências pela companhia de outras pessoas. Além disso, para termos amor de verdade por alguém, precisamos primeiramente nos amar. Porque se pegarmos o exemplo citado acima, pessoas que superprotegem alguém ou alimente fofocas em relação à vida cotidiana de outras pessoas, geralmente não olham para si mesmas e fazem de tudo para ajudar os outros. Ora por reconhecimento, ora por não querer ou não se sentir forte o suficiente para superar seus próprios desafios, gerando uma forma de loop que infelizmente se expande por toda a sociedade por verem isso como o verdadeiro amor, o amor incondicional, o que é mais uma perspectiva distorcida totalmente pelo convívio social. Ao nos amarmos de fato, nos perdoamos por quaisquer sentimentos negativos passados e agradecemos pela nossa vida, não reclamando dela, pois sabemos que o que acontece em nossa vida sempre é necessário para a nossa evolução. Por conta disso, é necessário ver os desafios da forma correta. O mecanismo para evoluirmos em nossos, entre aspas, pontos fracos e ganharmos experiências em nossas vidas para não cometer certos erros, e se errar, é algo totalmente normal. Apenas não devemos nos culpar por isso, ou usar isso pela perspectiva de nosso ego, que dirá que não há problema em errarmos sequencialmente sem nem tentarmos acertar e analisar as situações presentes em nossos desafios diários. Assim, infelizmente, muitos desistem desse caminho e abraçam a tal zona de conforto material, recusando seu lado racional e afundando como muitos obsessores querem. Aqui uma explicação sobre a zona de conforto. Seria o conforto de nosso lado instintivo, ou o chamado ego, que prefere o âmbito material para rejeitar de qualquer forma os pensamentos verdadeiros de nossa centelha divina, nos, entre aspas, distraindo de certa forma, com os desejos carnais. Entretanto, isso também seria zona de desconforto para a nossa centelha divina. Aí, voltando para a história, Além disso, se notarmos o caso de apenas querer o reconhecimento da sociedade e dar mais valor para isso do que seu próprio reconhecimento, o que infelizmente ocorre muito, alimenta cada vez mais o condicionamento social de que você precisa de outra pessoa para se sentir feliz, ou apenas de algo adorado pela sociedade, relacionado a algo material. Pensamentos como eu preciso ser bem visto pela sociedade, ou o que a sociedade pensa de mim e minhas atitudes, apenas empreende na forma padrão da sociedade agir, pensando que apenas dessa forma será, entre aspas, alguém no futuro, e receberá popularidade e o dinheiro. Entretanto, pensar dessa forma apenas o afasta de sentimentos de sua centelha divina, que lhe reconhece e sempre lhe ama incondicionalmente, e de verdade, querendo apenas que você se sinta dessa forma, ouvindo seu eu verdadeiro, que não mente para você em qualquer circunstância que seja. Além disso, cada um de nós se completa independentemente se buscarmos essa parte que sentimos falta em nós, no interior e não no exterior de nós mesmos. Basta apenas que perguntemos a nosso interior, abre aspas, o que eu quero para meu futuro e minha vida de verdade, fecha aspas, e confiarmos nesta voz interior plenamente, pois ela sempre está, assim como sempre esteve, confiando e torcendo para que alcancemos ou permaneçamos no caminho da luz, em nossa encarnação, o que é o verdadeiro amor próprio que sempre devemos manter em nossa própria vida. Agora, voltando ao assunto dos planetas, como somos espíritos imortais, obviamente nossa origem se dá em algum planeta de fato, visto estes estudos sobre as dimensões e os graus evolutivos pelos quais passamos. Portanto, ainda no curso moderado, aprendi sobre esse assunto, a origem de nossa alma. Então, pessoal, essa foi mais uma parte da história da Júlia, A próxima vai ser essa, a origem de nossa alma, E deixo vocês por aqui. Agradeço todo mundo que esteve escutando até o momento, esteve vendo esse vídeo, E desde já agradeço. Peço para curtir o vídeo novamente, se inscrever no canal que não é inscrito ainda e ativar o sininho para não perder nada, Então, até mais, pessoal, e gratidão por tudo.